A Netflix até demorou bastante para confirmar uma segunda temporada da série O Problema dos Três Corpos, mas depois do sucesso, finalmente eles anunciaram em maio de 2024 a renovação da série. Inclusive, graças a Deus que eles renovaram. Eu tenho que confessar que o início da temporada não me prendeu muito não, mas depois que as coisas começaram a avançar, meu amigo, eu não consegui parar de assistir essa série. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Era 1966 em Pequim, quando o professor de física Zetai, pai da Wenji, é morto durante a Revolução Chinesa, por ensinar aos seus alunos a teoria da relatividade, um conhecimento considerado imperialista. Em 1967, Wenji é levada para um campo de trabalho, sendo forçada a extrair madeira para o governo chinês. Pouco tempo depois, ela é presa por estar em posse de um livro escrito em inglês, que ela recebeu de presente. Na prisão, Wenji recebe a visita de um agente da corte intermediária, que oferece para ela a possibilidade de voltar para o campo de trabalho forçado, desde que ela assine um documento negando todo o trabalho do pai, o que ela se nega a fazer, sendo deixada para morrer. À beira da morte, ela então é levada para a base militar conhecida como Base Vermelha, e dão a ela a possibilidade de trabalhar em um projeto científico ultra secreto, mas que ela nunca vai poder sair. Com a outra opção sendo voltar para a prisão, ela sem dúvida nenhuma aceita. Wenji descobre então que esse é um projeto de comunicação, mas não dentro da Terra, e sim com extraterrestres. Os chineses querem ser os primeiros a se comunicarem com qualquer civilização que se encontre fora da Terra. Avançando para Londres em 2024, todos os aceleradores de partícula do mundo obtêm o mesmo resultado em seus testes. Dados completamente absurdos e que desafiam todo o conhecimento sobre a física. Com essa linha de pesquisa sendo considerada um beco sem saída, o projeto, liderado pela Vera Ye, filha da Wenji, vai ser encerrado. Nessa noite, Vera se joga no interior do acelerador de partículas, tirando a sua própria vida. Outras coisas estranhas também vêm acontecendo, como por exemplo, um cientista indicado a ganhar o Prêmio Nobel esse ano é encontrado morto na sua casa e com uma contagem regressiva escrita com seu próprio sangue nas paredes. Além disso, Aldi Salazar, que comanda um centro de pesquisa de nanotecnologia, começa a ver uma contagem regressiva na sua frente. À noite, após o velório da Vera, os amigos, todos formados em física pela Universidade de Oxford, se reúnem para beber em homenagem a ela. Jin e Sol, que trabalhavam juntos com a Vera no acelerador, Aug e Will, que agora é professor de física, e Jack Rooney, que largou o curso e abriu uma empresa de salgadinhos e bebidas. Aug, super distraída com uma contagem regressiva na sua frente 24 horas por dia, sai do bar para fumar um cigarro, quando uma mulher, que lá na frente vamos descobrir que se chama Tatiana, senta ao lado dela, acende o cigarro dela e em seguida fala que é fácil se livrar do contador que ela enxerga, basta que ela encerre o projeto de pesquisa dela. Ela também pergunta se a cientista já viu as estrelas piscarem para ela e diz que meia-noite do dia seguinte ela deve olhar para as estrelas que ela vai ver. Aug tenta argumentar com a mulher, mas é tarde demais porque a mulher simplesmente desaparece. No dia seguinte, Jin vai visitar o Wenji, que deixa ela ficar com algumas coisas da filha, incluindo um equipamento que parece ser um óculos de realidade virtual, que a Wenji diz que é um videogame que a filha estava meio que viciada antes de morrer. Voltando para casa, Jin coloca o óculos, sendo transportada para uma imersão que parece estar tecnologicamente anos à frente. Nessa noite, Aug chama Sol e os dois vão para um campus da universidade observar o céu, como a Tatiana tinha mandado. Exatamente à meia-noite, o céu começa a piscar, um fenômeno que não só os dois veem, como o mundo todo. Sol reconhece o padrão como sendo o código Morse, e usando o decifrador que a Tatiana deixou, ele desvenda o código, os mesmos números que a Audi está vendo, a sua contagem regressiva. Audi abre o jogo para Jin e conta tudo o que está rolando. E logo após o sucesso do primeiro teste da sua pesquisa, em que eles conseguem cortar um diamante com nanofibra e principalmente com a contagem regressiva quase chegando a zero, Audi encerra o seu projeto sem dar nenhuma explicação aos pesquisadores ou ao seu financiador, Dennis Porlock. Assim que ela sai do prédio do projeto, o contador desaparece e ela é abordada pelo Clarence,
o detetive que investigou o caso daquele cientista indicado ao Nobel que se matou lá no início da série. Audi não esconde nada do detetive e conta pra ele tudo o que está acontecendo. Ela até pensa que ele não vai acreditar, mas ele mostra para a cientista uma filmagem dela sentada nas escadas ao lado do bar, parecendo conversar com ninguém, e magicamente o cigarro dela acende. De alguma forma, a Tatiana foi apagada das filmagens. Na Mongólia, em 1968, um dos oficiais da Base Vermelha leva a uma teoria de amplificação do sinal que os chineses estão mandando para o espaço, da Wenji para o comissário, tentando passar a perna nela. Mas o comissário, por questões religiosas, não permite que seja feito. Só que quando a Wenji está de plantão e comandando a antena, ela desobedece o comissário e, seguindo a sua teoria, alinha a antena para o Sol, durante a transmissão, amplificando o sinal e aumentando as suas chances de contato. 8 anos depois, o Wenji recebe uma resposta. Uma civilização a 4 anos-luz de distância recebeu aquele primeiro contato dela e respondeu. O receptor responde falando que, apesar do povo dele não ser, ele é um pacificador. Por isso, a Wenji não deveria responder aquela mensagem que ele estava enviando. Caso contrário, a sua raça iria ver e eles iriam para a Terra dominar o planeta. A cientista, desacreditada com tudo o que aconteceu na sua vida, desconsidera e responde à mensagem, dizendo que eles deveriam vir para a Terra, porque os humanos já não conseguiriam se salvar sozinhos. Em Londres, Jim continua usando os óculos e começa a tentar entender exatamente o que é aquilo e o que tem que fazer. Ela chama o Jack e mostra o óculos para o amigo, que fica super entusiasmado com o jogo. Mas sempre que ele coloca os óculos, uma consciência chamada Sofon aparece e mata ele. Jim continua jogando sozinha. Durante uma das suas tentativas, ela não consegue salvar a civilização 137. Mas como durante o jogo, ela preferiu acreditar na ciência do que na crença que foi apresentado para ela, ela é avisada pela Sofon que vai passar para a segunda fase do jogo. Quando Jack chega em casa, um óculos com o nome dele está esperando por ele. Apesar da segurança absurda que ele tem em casa, ele não consegue descobrir quem foi que deixou. Jack experimentou os seus óculos, e diferente do jogo da Jean, que acontece no Oriente, o seu acontece na Inglaterra Antiga. Ainda super entusiasmado com tudo, Jack corre para contar para o Will, quando o amigo conta para ele que acabou de ser diagnosticado com câncer no pâncreas, que a doença já se espalhou, e ele só tem entre 2 e 6 meses de vida. Clarence encontra o seu chefe, Thomas Waite, e os dois discutem o fato de um multimilionário ligado a teorias da conspiração chamado Mike Evans ter estado no funeral da Vera. Clarence também descobre que em 1977 a Universidade de Ohio detectou uma sequência que nunca foi decifrada e só foi detectada por mais um observatório, no norte da China, aquele onde a Wenji estava, por coincidência ou não. O Evans também estava lá naquela época. Clarence é chamado na Suíça, onde mais um cientista morreu, mas dessa vez o detetive consegue recuperar um dos óculos iguais ao da Jean e o do Jack. Depois de analisar, ele leva para o Wade e diz que conseguiram descobrir que tem um analisador de retina e que, enquanto está sendo usado, tem alguém assistindo do outro lado, o que leva o Wade a desconfiar que aquilo pode ser uma ferramenta de recrutamento. Jean, Aug, Soul e Will também se reúnem na casa do Jack, e a Aug encontra os óculos e coloca ele, quando a Sofon também aparece e mata ela. Depois de confrontar o Jack e a Jean, que também conta que tem um desses óculos, Audi faz os dois amigos prometerem que nunca mais vão usar os óculos. Depois da Aug ser pressionada pelo Dennis para religar o seu projeto, ela volta durante a noite para o centro de pesquisa e religa o projeto, para testar o que aconteceria e se ela estava certa em encerrar tudo para salvar a sua vida. Assim que a nanofibra é ativada, a contagem regressiva aparece para ela novamente e logo depois ela desliga e aí volta a desaparecer. Jean e Jack entram em uma call online e juntos colocam os seus óculos para jogar. Juntos, os dois avançam para a terceira fase, porque mesmo depois de não conseguirem salvar a civilização 152, a Jean descobre que o problema do jogo é baseado no problema dos 3 corpos. A Terra deles gira em torno de 3 sóis ao mesmo tempo, e dependendo do momento e da forma completamente imprevisível, a Terra pode ser puxada por um dos sóis de repente, do nada, alterando drasticamente a temperatura, tanto para o frio quanto para o calor. Jean e Jack entram no jogo novamente,
Dessa vez, eles têm que salvar a civilização 184, e depois de falhar novamente, a Jean chega à conclusão de que o problema dos três corpos não tem solução, e por isso eles não têm que tentar impedir o problema, e sim descobrir uma maneira de salvar as pessoas, e assim eles avançam para a quarta fase, uma reunião presencial. Jean e Jack chegam no local do convite, e é a Tatiana que está lá esperando por eles. Depois dos dois colocarem os óculos, a Sefon conta para eles que eles receberam um convite em 1977 e com isso prepararam uma frota de 1000 naves da sua civilização, denominada de Santi-Ren, e estão a caminho da Terra. O jogo, na verdade, era uma simulação dos problemas que eles passaram ao longo dos séculos, por viverem em um planeta inserido em um sistema dos três corpos. O jogo realmente não é só uma simulação, mas também uma ferramenta de recrutamento, e é observado por um dos funcionários do Evans. Já o Evans passa grande parte do seu dia ensinando os Santi, que ele chama de Senhor, através de fábulas como a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Jean acredita naquilo e quer descobrir mais sobre o assunto. Já o Jack não acredita, achando que eles estão só sendo zoados. Clarence está de tocaia de frente para o quarto, todo de vidro, quando Jack chega em casa. E a Tatiana está esperando, escondida no quarto dele. E por ele ter recusado ajudar os Santi, a Tatiana mata ele. Para o Clarence e no circuito de câmeras da casa do Jack, não tem ninguém ali, igualzinho como aconteceu na filmagem da Tatiana com a Audi. Descobrimos que a Wendy encontra novamente o Evans, dessa vez em 1982 em Londres, e conta sobre o contato com os Santi, e ele fica fascinado. Em 1984, o Evans entrega para a cientista um navio cargueiro, o Dia do Julgamento. Nele, o bilionário construiu a antena que ela usava na China, para que a comunicação com os extraterrestres continuasse. Nos dias de hoje, o Clarence e o Wade acham o Evans. Ele vive dentro do Dia do Julgamento, e no navio ele tem uma espécie de colônia humana, com pessoas de várias nacionalidades. Ele também se comunica com os Santi e controla as simulações dali. A única coisa que eles não descobrem é que, em uma das conversas, os extraterrestres descobrem o que é mentira e, diante disso, dizem que não podem confiar e coexistir com uma civilização assim, e diz que eles têm medo dos humanos. Depois da morte do Jack, a Jean e a Audi são levadas para o Wade. Lá, a Jean revela que recebeu um novo convite deles, para uma reunião de boas-vindas. Ela não quer ir, mas o Wade convence ela a bancar a espiã e ir para descobrir mais sobre os Santi. Depois de muita relutância e mistério, a Jean chega na reunião. Lá, ela encontra a Tatiana, e quando a fundadora chega, é nada mais, nada menos do que a Wendy. A cientista faz um discurso falando sobre o futuro e dizendo que ainda vai demorar 400 anos para os Santi chegarem à Terra, mas que eles precisam se preparar. Nessa hora, a polícia, acompanhada pelo Wade, invade a festa, e mesmo com ordem da Wendy de todos se entregarem, porque nada pode acontecer sem que os Santi permitam, a Tatiana abre fogo contra a Jean, e um tiroteio começa. Quando as coisas se acalmam, Tatiana parece ser a única a conseguir fugir, mesmo tendo sido baleada na perna. Com desdobramento, Jean e Augie são levadas para uma casa secreta com segurança 24 horas. Já Wendy é levada para uma cúpula de poderosos para esclarecer as coisas, e lá ela ameaça dizendo que os Santi estão vindo e que não tem nada que os humanos possam fazer, além de não terem a mínima noção do que os extraterrestres são capazes. Com o fim dos seus dias se aproximando, o Will vai para uma casa de praia, e em seguida, o Sol chega com o advogado do Jack. O amigo deixou metade da sua fortuna, 20 milhões de libras, para o Will. Clarence descobre que o dia do julgamento vai passar no Canal do Panamá em alguns dias. E depois do ataque à reunião e da prisão da Wendy, o Wade desconfia que os Santi abandonaram o Evans e seus seguidores. Clarence leva a Augie para o seu centro de pesquisas para ativar o projeto novamente. E quando eles conseguem ativar sem que a contagem regressiva apareça novamente, eles têm a comprovação que precisavam. Wade decide então fazer um ataque ao navio do Evans para conseguir mais informações sobre os extraterrestres. Primeiro, ele recruta o Raj, namorado da Jean, para ser o líder, junto com a Augie, dos melhores engenheiros da marinha. Juntos, eles constroem em 6 dias uma versão gigante do projeto da Augie, e quando o navio do Evans passa, não só ele é cortado em pedaços, como se fosse manteiga, como todos dentro,
E assim, eles conseguem o HD que o bilionário tentou esconder. Depois de apenas 2 semanas, o pessoal do Wade consegue quebrar a criptografia do HD. O disco não tem quase nada, com exceção de um arquivo com uma extensão desconhecida. Esse arquivo pesa 100 petabytes, ou seja, 100 milhões de gigabytes. O Wade vai buscar a Jean, já que, segundo informações que o namorado dela deu para ele, ela conhece e entende o conceito de dimensões superiores. De volta ao prédio, Wade e Jean colocam juntos os óculos, e lá dentro do jogo, a Cephon encontra eles. A consciência revela então para os dois que, assim como os humanos, os Santi demoraram 90 mil anos para deixarem de ser caçadores-coletores e se tornaram agricultores. Em seguida, mais 10 mil anos para alcançarem a industrialização. Depois, mais 200 anos para desenvolver o poder atômico. E então, mais 50 anos para chegarem na Era da Informação. Só que, ao contrário dos humanos, eles tiveram que lidar com inúmeras destruições por estarem em um sistema de 3 sóis. Os 400 anos que eles vão demorar para chegar é tempo mais do que o suficiente para que os humanos se desenvolvam e não só impeçam a chegada deles, como aniquilem os Santi depois. E por isso, eles dobraram o que chamam de dimensão superior e concentraram a energia em um próton, mas que consegue se expandir, gerando uma consciência viva que eles chamam de Sophon. Os Santi usaram todo o seu recurso para criar 4 desses, divididos em 2 pares, entrelaçando-os em nível quântico. Eles ficaram com um par, e o outro eles mandaram para a Terra. Um dos Sophon que veio para a Terra foi o responsável por alterar os dados de todos os aceleradores de partícula, lá no início da série, impedindo o avanço tecnológico. O outro se expandiu e cobriu a Terra toda como uma espécie de doma, que enxerga e controla tudo. Nesse momento, Wade e Jean retiram os óculos e a Terra toda está envolta no Sophon. Além disso, todas as telas do planeta estão transmitindo uma mensagem dos Santi: vocês são insetos. Parafraseando o Evans. O olho no céu, como ficou conhecido o Sophon ao redor da Terra, causou pânico quando o mundo descobriu que extraterrestres estão a caminho da Terra, mesmo sabendo que os Santi só vão chegar em 400 anos. Wade cria uma espécie de comissão estabelecida na mansão Wishwood e leva a Jean e os melhores físicos do mundo para trabalhar com eles. Jean vai projetar uma sonda espacial para ser lançada para os Santi e coletar informações sobre eles. Mas para isso, a nave precisa alcançar 1% da velocidade da luz, ou seja, em torno disso daqui em quilômetros, o que com o Sophon atrapalhando é impossível. Por isso, todos os aceleradores de partículas do mundo são religados, só para ocupar um dos Sophon que foi enviado para a Terra. O plano da Jean é construir uma vela espacial e impulsionar isso com uma sequência de bombas nucleares e assim atingir 1% da velocidade da luz. Will e Sol, que ainda estão na casa de praia, recebem a visita da Aug e logo em seguida a Jean chega. Ela tenta convencer a Aug a ajudar na construção e depois de ser pressionada pelo Will, ela vai ajudar. Will e Sol ficam sozinhos na casa de praia e, tocado pelo amor que ele tem pela Jean, o Will vai em uma empresa que vende estrela e compra uma para Jean. Na volta, ele conta para o Sol sobre a estrela, mas pede para o amigo não contar, nem mesmo depois que ele morrer. Logo em seguida, ele passa mal e é levado às pressas para o hospital. Assim que ele acorda, no hospital, a Jean recebe o certificado da sua estrela. O Engie, que estava presa esse tempo todo, pede para o Clarence para ser solta. E depois de ser autorizado pelo Wade, ela é solta, mas mantida em vigilância 24 horas por dia. Em Wynterwood, Wade apresenta para Jean e para o conselho uma pesquisa que finalmente funcionou. Eles criaram com sucesso a criogenia, conseguindo congelar e descongelar humanos, e com isso, o Wade decide que ele vai comandar a operação até a chegada dos Santi. Ele vai ser mantido congelado, sendo descongelado apenas uma vez por semana para guiar a operação. O Wade também revela para Aug e para Jean que eles vão mandar um humano para a sonda, mas como a nave tem uma limitação de peso de 2 kg, eles na verdade vão mandar só o cérebro de uma pessoa. Para piorar a situação, a pessoa tem que conhecer de química, física, além de outras coisas humanas, para despertar o interesse dos Santi de pescar a sonda, já que desenvolver um sistema de freio para a nave é impossível. O cérebro que vai
também precisa ser de uma pessoa que já não tenha nada a perder, e levando em consideração todos os requisitos, ele vai convencer o Will a ir. Aug, mais uma vez horrorizada com o caminho que as coisas estão tomando, desiste de participar do projeto. Ela deixa sua pesquisa para trás, visita o Will e então é chamada pelo Dennis, aquele patrocinador dela, para avisar que eles precisam acelerar a pesquisa dada a situação da Terra. Ela não aceita isso e por isso publica abertamente a sua pesquisa para que todos usem e vai embora para o México para ajudar em comunidades carentes. Jean visita o Will e antecipa para ele a proposta do Wade. Ela tenta convencer ele a não aceitar, mas não tendo mais nada a perder, ele aceita e pede para Jean para que ela não esteja lá no momento da morte dele. O momento chega e Jean, descobrindo que a estrela veio dele, tenta impedir, e quando finalmente chega, o cérebro já está dentro da cápsula de criogenia. Soul recebe o contato da Wenji e vai encontrar ela na sepultura da filha. E lá, ela admite que a filha não se matou por conta dos resultados nos aceleradores de partícula, mas sim porque descobriu as comunicações dela com o Evans e tudo sobre a chegada dos Santi. Wenji segue então para a China e no caminho se revela para o Collins, o agente que o Clarence tinha colocado para seguir ela. Os dois seguem para a base vermelha, onde tudo começou. Wenji tinha planejado acabar com a sua vida onde tudo começou, mas quando chegou lá, ela se depara com a Tatiana. Ela foi a única que voltou a receber contato dos Santi, que ordenaram a serva fiel a esperar a cientista e matar ela ali. Tatiana volta para o seu trailer e chegando lá, um daqueles óculos está esperando por ela. Muito orgulhosa, ela coloca os óculos, mas o que tem lá dentro a gente só vai descobrir na próxima temporada. Soul estava nas ruas de Londres quando sofre uma tentativa de assassinato. 3 carros sem motoristas, controlados por IA, de uma forma muito estranha, viram na direção dele. Clarence chega e leva ele para a 4ª reunião do Conselho de Defesa Planetária nos Estados Unidos. Durante a reunião, 3 pessoas são declaradas como barreiras. O primeiro é um general chinês chamado Hou Bolin. A segunda é uma heroína de guerra e professora, a Leila Aris. E o último é o Sol Doran. Cada uma das barreiras vão ter acesso a recursos ilimitados. Eles vão ter tudo o que pedirem, por mais estranho e absurdo que possa parecer, desde que não viole o direito internacional. Cada barreira vai desenvolver em sua própria cabeça, e somente na sua cabeça, um plano para deter os Santi. O plano só vai ser colocado em prática quando eles tiverem confiança e segurança de que vai funcionar. A ideia é que quando o plano for executado, já vai ser tarde demais para ser detido pelos Santi. Soul tenta negar a todo custo, e todos confirmam que ele não é mais uma barreira, mas continuam sempre do lado dele, disponível para o que ele quiser. Saindo da reunião, ele sofre mais uma tentativa de assassinato. Quando ele acorda, exige falar com o atirador. O homem admite que tentou matar ele sob ordem dos Santi. Jean, Wade, Raj e Soul finalmente lançam o foguete com o cérebro do Will. A chegada do foguete na órbita terrestre dá certo, e até mesmo a vela de navegação da cápsula funciona. Em seguida, as primeiras bombas atômicas são detonadas e começam a impulsionar a cápsula, até que um dos cabos que prendem a vela acaba quebrando, alterando a trajetória e mandando o cérebro do Will para algum lugar desconhecido no espaço. A Jean fica desolada e o Wade fala alguma coisa no ouvido dela, que parece inclusive ser importante, mas infelizmente não é revelado pra gente. Quando o chefão tá voltando da base de lançamentos, a Sofon aparece para ele em uma televisão dentro do avião. O Wade diz para ela que a sua presença indica que pelo menos uma das coisas que ele tá fazendo tá funcionando, já que ele tá sendo perseguido pelos Santi. A Sofon se materializa na frente dele e diz que os humanos só veem aquilo que ela permite que eles vejam, porque eles controlam tudo. Depois da perda do amigo, Soul e Jean estão desolados e depressivos em um hotel, quando o Clarence leva os dois para um pantanal coberto de insetos ali perto e diz para eles que os humanos lutam contra os insetos desde o início dos tempos e até hoje não conseguiram acabar com eles. Então faz um brinde aos insetos, fazendo referência à primeira comunicação dos extraterrestres com o planeta todo. E é assim que termina a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos da Netflix. O Problema dos Três Corpos é uma série fantástica e muito bem construída. É impressionante como tudo vai se encaixando perfeitamente
e tudo tem uma explicação bem interessante, sem contar os alívios cômicos que a série traz. Junto com tudo isso, a primeira temporada é cheia de perguntas. Como os humanos vão fazer para vencer uma civilização que já domina tudo sem sequer ter chegado? Será que realmente o cérebro do Will se perdeu no espaço para sempre? O que será que os óculos da Tatiana vão mostrar para ela? E o que eu tô mais curioso, como será que é a aparência dos Santi? Agora sim você tá preparado. Pode correr pra Netflix para curtir a próxima temporada, que vai estar insana. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui e me diz nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar tudo o que aconteceu. E também, se eu esqueci de alguma parte importante, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês!